Oi, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Hoje no café vamos estar apresentando, estar falando a respeito de um tema que está aí polêmico, verdadeiro, está em pauta, estão falando demais, estão até banalizando no YouTube, nas plataformas, nas redes sociais. É o transtorno de personalidade narcisista ou narcisista patológico. E sexta-feira eu coloquei uma enquete a respeito, assim, uma pergunta: todos nós somos narcisistas? É praticamente sim, todos nós temos, aliás, traços narcisistas. O que nós vamos aprender hoje, dar uma avaliada dentro da área do autoconhecimento, da psicanálise, da terapia, né? A respeito do transtorno de personalidade narcisista. Estou dando uma luz, né? Assim, dando um empurrãozinho. Lógico que você deve adquirir mais conhecimento, informação. Se você vê, detectar, né, em você, em parentes próximos, pessoas, né, onde você estiver, em qualquer área da sociedade, se relacionando, interagindo com as pessoas, é bom a gente procurar um psicanalista, né, um psiquiatra, um psicólogo, para que a gente venha receber um diagnóstico. Mas a gente tem que falar sobre esse tema, é uma realidade. Estamos vendo, né, nos dias de hoje, pessoas abusivas, pessoas tóxicas, em todas as áreas, como eu falei, desde família, sociedade, trabalho, área de trabalho, área profissional, né, na igreja. Então, eu vou estar abordando sobre o que é o transtorno de personalidade narcisista e vou estar falando sobre a régua de avaliação para o transtorno de personalidade narcisista. Eu gostaria que você participasse comigo, meu amigo, participasse, né? Você que pode estar aí no YouTube, se inscreve no meu canal, Noronha Pesquisador, dá um like aí, colabora. Eu estou aqui transferindo aquilo que eu recebo, que é conhecimento. Hoje eu vou estar falando a respeito do autoconhecimento, né? É Sócrates que falou que uma vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Tá a importância da gente examinar a nossa vida, que nós vemos na igreja cristã, né, os seguidores de Cristo, estou falando igreja, assim, corpo de Cristo, não denominação, instituição, elas têm, assim, por tradição cristã, é, celebrar a Santa Ceia. E no texto de Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, o texto fala para a gente examinar a gente a si mesmo. Então, a autoanálise, a autocrítica, a reflexão introspectiva, ela parte de uma priori de relacionamento que eu começo a me relacionar comigo mesmo, com a minha pessoa. Depois eu vou interagir com a minha esposa, com meu esposo, com meu filho, com a minha filha, com meu avô, com a minha avó, com meu tio, com sociedade, na escola, no trabalho, na igreja. Então eu tenho que examinar, porque é muito fácil eu examinar a vida de A, B, C ou D, aquele texto também que Jesus falou, que a gente quer tirar o cisco do olho da pessoa e a gente está com uma trave no nosso olho. Então parte dessa a priori, o autoconhecimento nos ajuda a conhecer quem nós somos de fato. Então tá aí, tá em todos os lugares, né? No YouTube, como eu falei, eu vou estar dando o nome da Tariana Rocha, eu já dei, vou voltar a dar, é uma psicanalista que está no YouTube, já participou, se não me falha a memória, de 3 podcasts. Ela abrange uma área muito boa, ela abrange uma área de família, né? Interagir com as pessoas, com a sociedade, é muito boa. Eu e minha esposa, a gente tem participado, né? Acompanhado o trabalho dela, eu recomendo, então, a Tariana Rocha, marque aí. Ela tem canal no YouTube, ela tem Facebook, ela tem Instagram. Você pode estar entrando então e acompanhando. Vamos lá então, começar o café então hoje. Que Deus possa abençoar grandemente e que você possa entender aquilo que eu quero passar, aquilo que eu já recebi e eu estou aqui passando. O que é transtorno de personalidade narcisista? Aqui estão algumas informações e dicas para ajudar a entender melhor. Primeiro, o que é transtorno de personalidade narcisista? É um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia pelos outros. Pessoas com transtorno de personalidade podem se sentir superiores e se gabar de suas realizações e podem constantemente exigir atenção e adulação. Segundo, sintomas do transtorno de personalidade narcisista. Os sintomas do transtorno podem incluir sentimentos de grandeza e superioridade sobre os outros, necessidade constante de admiração e reconhecimento, falta de empatia pelos outros,
pensamentos e comportamentos egoístas e arrogantes, ciúmes e inveja dos outros, expectativas irrealistas de sucesso e reconhecimento, problemas de relacionamento devido à necessidade de controlar e manipular os outros. Terceiro, causas dos transtornos de personalidade narcisista. As causas não são totalmente compreendidas, mas podem incluir fatores biológicos e ambientais, como genética, educação e experiência de vida. É importante isso daqui, né? Eu que acompanho muito a Tariana, ela fala muito da educação e fala de experiência de vida. 4. Tratamento do transtorno de personalidade narcisista. O tratamento geralmente envolve psicoterapia, como terapia cognitiva comportamental, para ajudar as pessoas a entender e mudar seus padrões de pensamentos e comportamento. Eu vou repetir aqui, então, a parte de tratamento do transtorno de personalidade narcisista. O tratamento geralmente envolve psicoterapia, como terapia cognitiva comportamental, para ajudar as pessoas a entender e mudar seus padrões de pensamento e comportamento. 5. Dicas para lidar com alguém que está com transtorno de personalidade narcisista. Lidar com alguém com transtorno de personalidade pode ser difícil, mas aqui estão algumas dicas para ajudar a lidar. Estabeleça limites claros e saudáveis para o relacionamento. Não alimente a necessidade de atenção e adulação da pessoa. Seja assertivo e firme, mas evite confrontos desnecessários. Não se envolva em jogos de poder e manipulação. Procure apoio de um profissional de saúde mental ou grupo de apoio. Espero que essas informações e dicas ajudem você a entender melhor o transtorno de personalidade narcisista e como lidar com alguém que pode estar nessa condição. Lembre-se, se você ou alguém que você conhece está lutando com transtorno de personalidade, é sempre recomendável procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Eu já vou falar da régua de avaliação, mas é a pergunta que eu fiz: todos nós somos narcisista? Sim, todos nós temos traços de personalidades narcisistas. O problema que eu vou mostrar daqui a pouco na régua é o transtorno. Traços narcisistas, todo mundo tem. O narcisismo é isso, é querer se aparecer, querer ser bonito. Então, esse narcisista que a gente conhece aí da selfie, da imagem no espelho, esse narcisista não tem tanto perigo, né? Porque ele está querendo ficar bonito, boa aparência, desde que não prejudique ninguém. O perigo é o transtorno de personalidade e o narcisista patológico, que já é um psicopata, é uma pessoa abusiva, é uma pessoa que quer o controle, só ela quer ser, ela não reconhece o outro, não tem empatia pelo outro. Então, é nesses termos que a gente tem que tomar cuidado e saber detectar, né? Como eu falei, então é fácil detectar o cisco no olho do irmão, mas é difícil eu detectar a trave que está no meu. Então, vamos olhar debaixo do nosso telhado, né? Eu estou aqui como um palestrante, como alguém que gosta de compartilhar conhecimento. Eu vivencio todo tipo de problemas que você imagina dentro da minha casa, no meu lar, com a minha família, na sociedade. Então, é a gente que tem que se ajudar. Se ajudar como? Adquirindo conhecimento, adquirindo o autoconhecimento. O autoconhecimento que é o conhecimento da gente. Nada melhor que eu saber quem eu sou para mim resolver as minhas adversidades, as minhas mazelas, tudo aquilo que é obstáculo, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, o tratamento do transtorno de personalidade, o tratamento geralmente envolve psicoterapia, como terapia cognitiva comportamental, para ajudar as pessoas a entender e mudar os seus padrões de pensamento e comportamento. Eu estava falando com uma irmã no WhatsApp quase agora. Eu falei, infelizmente, eu venho, né, faço parte, fui inserido, né, no meio pentecostal, neopentecostal. O que a gente tem visto de pessoas com transtorno de personalidade narcisista cantando nas igrejas, ministrando louvor, pregando. Então, se essa pessoa, ela mesma, não faz uma autoanálise, ou alguém muito próximo, né, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, conversa, né, dá umas dicas, né, essa pessoa nunca vai parar. Então, é muito sério isso. A gente está vivenciando nos dias de hoje dias difíceis de relacionamento, né? Então a internet está aí nos ajudando, a gente tem que saber utilizar a internet, que a internet ela é amoral, ela pode ser usada para as coisas boas, como ela pode ser usada para as coisas ruins. Tem procurado usar para as coisas boas, trazendo conhecimento cognitivo, autoconhecimento, falando de Deus, falando a respeito
de ciência. Hoje eu estou falando sobre o autoconhecimento. Estou falando, então, o que é o transtorno de personalidade narcisista. Eu vou repetir, porque é uma videoaula, eu garanto, né? O conhecimento é dessa maneira. Quanto mais a mãe do aprendizado é a repetição, nós devemos repetir assunto, temas, palestras, vídeos, pregações, tudo aquilo que nos chama atenção e traz o conhecimento, a gente deve assistir várias vezes, né? Texto bíblico da palavra de Deus. O que é o transtorno de personalidade narcisista? É um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia pelos outros. Pessoas com transtorno de personalidade podem se sentir superiores e se gabar de suas realizações e podem constantemente exigir atenção e adulação. 2. Sintomas de transtorno de personalidade narcisista. Os sintomas podem incluir sentimentos de grandeza e superioridade sobre os outros, necessidade constante de admiração e reconhecimento, falta de empatia pelos outros, pensamentos e comportamentos egoístas e arrogantes, ciúmes e inveja dos outros, expectativas irrealistas de sucesso e reconhecimento, problemas de relacionamento devido à necessidade de controlar e manipular os outros. Isso é muito sério, é uma realidade. Então nós temos que detectar, eu tenho que detectar em mim, na minha esposa, nos meus 2 filhos, onde eu estiver, dentro da minha casa, na sociedade, no trabalho, com quem eu estiver interagindo, desde seja minha casa, a internet, a gente está interagindo com as pessoas. Isso não é para afastar as pessoas, fazer as pessoas brigarem, né? Pegar bronca, não, mas a gente tem que se conhecer. A gente se conhecendo, a gente se relaciona, eu falo por mim, a gente se relaciona melhor, porque tem coisas, tem hora no momento, principalmente no casal, que os dois, então a gente tem que parar, pensar, refletir, analisar, e diminuindo o botão do volume, né? Porque gritar, brigar, espernear não adianta, não melhora os nossos argumentos, é uma coisa que eu sempre falo. Agora eu vou passar para a segunda parte, eu vou estar falando sobre a régua de avaliação de transtorno de personalidade, mas como eu falei aqui no começo, eu vou voltar a falar, eu não sou um profissional na área, eu estou aqui como palestrante, como estudante do autoconhecimento, eu e minha esposa, então eu só estou transferindo aquilo que eu já recebi, aquilo que eu trouxe para mim, né? Estou aprendendo, estou gatinhando nesse conhecimento do autoconhecimento, falar sobre a régua de avaliação do transtorno de personalidade, que a gente, como eu falei, acabei de falar aqui, a gente deve passar na gente, né? Examinar a gente primeiro, porque é muito fácil a gente examinar o próximo. A gente tem que colocar espelho na alma, engolir o espelho, né? A gente gosta de olhar no espelho para ver o reflexo, então a gente tem que colocar um espelho dentro do nosso interior, onde estão as nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos. A régua de avaliação consiste em um questionário com uma série de itens ou afirmações que o indivíduo, o homem ou a mulher, deve classificar em uma escala de concordância, geralmente variando do 1 ao 7. Então, do 1 ao 6, qualquer traço que a gente venha ter, que seja de beleza, de chamar atenção, de selfie, de se aparecer, né, de ser bonito, ter um corpo bonito. Então, isso daí são traços narcisistas. Então, isso não tem tanto problema de relacionamento que você vai fazer o próximo, se é a pessoa que está interagindo, seja esposa, namorado, noivo, noiva, amigo, sofrer. Então, o que a gente vai. A pessoa que faz o abusivo, o tóxico, as pessoas sofrer, já é a pessoa que está com transtorno de personalidade, a pessoa que é um narcisista patológico. Então, a gente deve fazer esta avaliação para ver o tipo de atitude que a gente tem, na maneira que a gente vive e interage com as pessoas. Alguns exemplos. Sempre me saio melhor que os outros em tudo o que faço. Eu me considero uma pessoa especial. Gosto de estar no comando das coisas. Sinto que mereço mais respeito do que a maioria das pessoas. Adoro estar no centro das atenções. Não gosto de compartilhar coisas com os outros. Então, essa é uma régua que vai de 1 a 6, se você tem tudo isso que eu falei aqui. Então, tome cuidado nessa avaliação, né? É bom, eu já falei, você procurar um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, mas se você tem esses 6 itens aqui que foi acabado, a gente tá sendo um narcisista patológico, né? Tá com transtorno de personalidade. Vou repetir os itens que a gente tem. Por isso que é bom a gente examinar para a gente não ver se a gente não tem no dia a dia, na família, na sociedade, na igreja. A gente tem esse sentimento dentro da gente. Sempre me saio melhor do que os outros em tudo que faço. Eu me considero uma pessoa especial.
Gosto de estar no comando das coisas. Sinto que mereço mais respeito do que a maioria das pessoas. Adoro estar no centro das atenções. Não gosto de compartilhar coisas com os outros. Dependendo do resultado da avaliação, a pessoa pode ser classificada em diferentes níveis de narcisismo, desde níveis baixos até níveis patológicos de narcisismo. É importante observar que o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista só pode ser feito por um profissional de saúde mental qualificado e não com base apenas em uma avaliação, que é dessa régua que eu estou passando aqui. Mas lembre-se que a avaliação é apenas uma ferramenta e não deve ser usada para diagnosticar a presença ou ausência de um transtorno de personalidade. Se você está preocupado com seus próprios traços narcisistas ou com os de alguém que você conhece, é importante procurar a ajuda de um profissional de saúde. Eu vou repetir daqui a pouco, mas é muito sério isso, é muito importante. Às vezes a gente está lutando, quebrando a cabeça, passa ano, entra ano, sai ano, fala, poxa, mas eu não consigo uma qualidade de vida, eu não consigo ter um parceiro, uma parceira, um amigo, uma amiga, um colega, interagir. Eu estou vendo, às vezes, em vários relacionamentos que eu estou tendo, no trabalho, na sociedade, na igreja, tem alguma coisa acontecendo, e às vezes né, a pedra, o obstáculo está dentro da gente. Então é muito importante. Como eu falei aqui, eu vou repetir, eu não sou um profissional na área, né? Não sou um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Eu sou um estudante do autoconhecimento e um palestrante cristão que gosto do autoconhecimento, sempre tem que estar compartilhando com os amigos aí do café. Vou repetir, a régua de avaliação é um espectro, né, de avaliação que vai do número 1 até o 7. Então, fatalmente, né, como eu vou repetir aqui, eu não posso diagnosticar, mas é a gente que se conhece. Eu me conheço, né? Eu acredito que você se conhece, meu irmão, minha irmã, meu amigo, aí das redes sociais. Então, a avaliação consiste em um questionário com uma série de itens ou afirmações. Então, como eu perguntei, todos nós somos narcisistas na minha enquete? Todos nós temos traços narcisistas, mas nem todos nós temos o transtorno de personalidade narcisista. A régua é uma luz, né? É assim, para dar um discernimento, um vislumbre, para a gente ver, para a gente fazer uma autoanálise, né? Para a gente se examinar, né? Como a gente se examina na noite de Santa Ceia, a gente não pisou tanto na bola naquela semana lá, né? A gente pede perdão, Deus é misericordioso, mas aqui é outro assunto, mas não deixa de ser uma autoanálise, a gente se examinar, porque uma vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Eu vou repetir os itens da régua de avaliação e vou estar terminando o café, né? O café que falou hoje sobre o autoconhecimento. Alguns exemplos de sentimento que pode acarretar em transtorno de personalidade. Sempre me saio melhor do que os outros em tudo que faço. Eu me considero uma pessoa especial. Gosto de estar no comando das coisas. Sinto que mereço mais respeito do que a maioria das pessoas. Adoro estar no centro das atenções. Não gosto de compartilhar coisas com os outros. É muito difícil, eu vou até arriscar aqui todos esses itens, né? Porque se a pessoa tem todos esses itens, ela tem transtorno de personalidade, é um narcisista patológico, deve procurar ajuda. Não sei, eu sei que não é fácil, né? Mas eu quero me curar, eu quero melhorar, eu como ser humano quero ter uma versão melhor, né? Como a gente ouve falar sobre o autoconhecimento, a gente pode melhorar e começa em mim, parte de mim, de eu querer, eu quero, né? Eu tive síndrome do pânico, eu procurei ajuda, eu quis a libertação, hoje eu estou aqui, eu já falei em outro vídeo, né? Então é parte dessa priori. Então vou repetir os itens aqui, vou estar encerrando esse café que falou sobre o transtorno de personalidade narcisista e também sobre a régua de avaliação para o transtorno de personalidade narcisista. Leve a sério as coisas. Infelizmente, o ser humano é dessa maneira. Então, no YouTube tem muita gente boa, tem muita gente com compromisso sério, como tem muita gente que só quer lá, só quer curtida, views, só quer se aparecer. Fatalmente, a maioria dessas pessoas são narcisista patológico. Então, os itens são esses. Sempre me saio melhor que os outros em tudo que faço. Eu me considero uma pessoa especial. Gosto de estar no comando das coisas. Sinto que mereço mais respeito do que a maioria das pessoas. Adoro estar no centro das atenções. Não gosto de compartilhar coisas com os outros. Dependendo do resultado da avaliação, a pessoa pode ser classificada em diferentes níveis de narcisismo, desde os níveis baixos até os níveis patológicos
de narcisismo. Muito sério. Como eu falei, eu vou voltar a falar o nome dela, Tariana Rocha. Ela tem canal no YouTube, tem 3 podcasts dela. Eu recomendo assistir os podcasts dela. Como eu falei, eu sou cristão, eu acredito, né, que todas as coisas boas, desde ciência, conhecimento, estudo da vida, seja história, seja política, seja psicologia, o Salmo 119, versículo 91, na tradução NVI, diz que tudo está a serviço do Criador. Uma boa terapia, um bom psicanalista, uma boa psicanalista pode nos ajudar. Um bom psicólogo, uma boa psicóloga pode nos ajudar. Um bom psiquiatra, uma boa psiquiatra pode nos ajudar a ser um ser humano melhor a cada dia, a cada instante, a cada momento. Vamos colocar o espelho na alma para ver se a gente não está sendo uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica. Tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar com as pessoas que já casou mais de 5 vezes. Aonde está o problema? Aonde pode detectar esse problema? O autoconhecimento pode nos ajudar. Quantos líderes de igrejas, líderes abusivos que ninguém para ele, sabe? É um déspota, um tirano, e está lá falando de Deus, falando do Evangelho, falando de Jesus, que Jesus foi uma pessoa maravilhosa, se doou, e ele está sendo um déspota, um tirano. Quem será que é? É um narcisista patológico. Então, aí as pessoas têm medo tanto de conhecer como até de falar sobre o assunto, e não podemos. Jesus cortou contato com muita gente, principalmente com os fariseus e escribas, porque eram narcisistas patológicos. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha. Como eu falei, se você não entendeu, volte o vídeo, assista de novo, mas procure os vídeos da Tariana Rocha. Eu tenho certeza que você vai receber uma revelação de Deus, um conhecimento a respeito do autoconhecimento que vai ajudar, que vai nos ajudar. Tem ajudado eu, a minha esposa, a minha família, e por onde eu passar, eu vou estar falando a respeito do autoconhecimento. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo, e para você, minha amiga das redes sociais.